Nesse vídeo eu vou explicar um pouco o que são as privações existenciais e qual que é a diferença principal das privações existenciais para o que a gente tem hoje como distúrbios mentais ou transtornos mentais e outras designações que são dadas pela modernidade para explicar o que é uma questão existencial do paciente quando a gente se depara na clínica. Primeira coisa que é importante a gente perceber e lembrar é que quando o paciente chega para a gente na clínica, ele muitas vezes já chega com um diagnóstico dele mesmo, né? Isso pelo menos comigo acontece muito. O paciente já chega dizendo que tem ou ansiedade, ou depressão, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou borderline. Eu já ouvi falar, já vi também alguns pacientes que já me mandaram assim Wikipedia falando o que é o borderline, porque ele falou, olha, eu sou isso aqui e eu gostaria que você me ajudasse, né? Então, o próprio paciente ele já chega com um discurso daquilo que ele sofre, né? Daquele sofrimento que ele tem. Isso é uma questão de identidade, isso cria uma identidade, porque muitas vezes as dificuldades do paciente são tamanhas e são tão grandes que ele precisa de uma caixinha, ele precisa de uma tarja, ele precisa de um lugar onde ele possa se identificar. Ah, eu tenho isso, então logo tem uma cura, ou tem um tratamento que pode ser feito para eu melhorar. Né? Então isso é uma característica muito clara da nossa época. E isso é o que a gente chamaria, por exemplo, de doenças mentais, ou que a modernidade chama, né, de doenças mentais ou de transtornos mentais. Mas que, na verdade, se nós formos aprofundar numa visão mais filosófica, a gente pode ter outras compreensões, outras leituras. Eu vou usar uma leitura que é uma leitura que o Heidegger, Martin Heidegger, filósofo, fala nos Seminários de Zónico. Para quem não sabe, o Seminário de Zónico é um livro onde ele se reuniu em algumas aulas com psicanalistas e psiquiatras e psicólogos também. E daquelas aulas, um discípulo dele, o Medard Boss, fez um compilado daquelas aulas, a descrição daquelas aulas, e virou os Seminários de Zólico, que é um livro assim bem importante assim, para a gente pensar a psicoterapia moderna. E nesse livro, o Heidegger cita esse termo, privação existencial. Então eu vou explicar um pouquinho o que é a privação existencial. Né? Quando a gente tem um paciente que chega na nossa clínica, ele está sempre, normalmente, né, privado de algo. Está faltando algo na vida dele. Né? É por isso que ele procura a psicoterapia ou a psicologia. Ele tá faltando alguma coisa, ele está tendo um sofrimento, ele está tendo uma falta de alguma coisa na vida dele. Né? Então, o primeiro passo para a gente entender é que a privação é a falta de algo. Né? Na questão da saúde mental, a gente pode dizer que a privação é a falta de saúde. Né? A saúde, se a gente falar o que é a saúde é um conceito que a gente tem que é pleno. Se a pessoa estiver completamente saudável, ela está plena. E é difícil estar completamente saudável. Né? Todos nós temos algumas questões, principalmente existenciais ou emocionais, que não estão sempre plenas. Né? Tem dia que a gente acorda mais ou menos, tem dia que a gente está mais deprimido, tem dia que a gente está mais ansioso. Então, o conceito de saúde plena é um conceito a se chegar, ou seja, é um objetivo, é um lugar a se chegar. Até chegar lá, a gente está privado de alguma saúde. Né? E é isso que os pacientes fazem. Eles chegam para a gente e eles estão privados de alguma saúde. E às vezes estão privados de uma forma muito radical, muito forte. E então precisa mesmo de um auxílio. Né? Então, esse é o primeiro passo para entender o que é a privação existencial. Privação é uma falta de algo. No caso da clínica, uma falta de saúde. Né? Só que tem um existencial também, privação existencial. E a gente tem que pensar o que é o existencial. Né?
Se a gente pensar numa visão mais corriqueira, existencial é estar existindo, né? A gente está aqui, vivos, existindo. Mas o Heidegger, ele usa a palavra existencial é, com a origem existire, que é ser para fora. Ou seja, essa questão de que nós estamos existindo é porque nós estamos para fora, nós somos um ser no mundo, ou seja, a gente está em contato com o mundo e o mundo está em contato com a gente. É uma abertura e através dessa abertura a gente existe. Né? É por essa abertura que a gente tem a possibilidade de existir. Né? Então, se a gente for pegar no termo da palavra existir, né, de abertura, de ser para fora, a privação existencial é uma falta, uma privação dessa exteriorização, desse ser para fora, ou seja, da própria vida, né? Porque a vida é esse ser para fora, né? A vida é o contato com o outro ou o contato com o mundo, que é um contato que não é separado, e é isso que é importante. Não é que eu sou uma coisa, o mundo é outra coisa, dividida, sujeito e objeto, e eu percepciono o mundo da minha forma, da minha maneira, e o mundo ele pode me também ter influência sobre mim, mas como se fosse uma via só e uma via só, né? Não, o que o Heidegger está falando aqui de existência, de vida, é bem diferente disso. A vida, a existência, é correlacionada, né? O homem é no mundo, ser no mundo quer dizer ser o tempo todo afetado pelo mundo e o tempo todo afetar o mundo. Ou seja, o homem é co-criador do mundo e o mundo co-cria também o homem. Né? Então tem essa troca. É, e, e a gente pode pensar, então, que privação existencial é falta de relação com o mundo, falta de ser no mundo, né? Privação de abertura para o mundo, né? E é exatamente isso que a gente vê. Se a gente observar os nossos pacientes na clínica, a gente vai perceber que normalmente quando eles têm depressão, ansiedade, seja o rótulo ou o nome que se é dado, é uma questão de falta e privação de um ser no mundo mais fluido, vamos dizer assim. Né? O depressivo, né? Qual que é a principal privação existencial do depressivo? É uma falta de vontade de ser no mundo, é uma falta de vontade de viver, é uma certa falta de sentido, de articulação de sentido com a própria vida, com o próprio mundo. Né? Então o mundo vai se corroendo e ele vai ficando de certa forma cinzento, ele vai ficando acinzentado, ele vai ficando de certa forma denso, pesado, difícil de ser lidado. Né? Então o que o depressivo faz para sair dessa relação com o mundo tão difícil? Ele se isola, né? Ele vai para uma cama, ele fica até dias, né? Eu já tive pacientes que muito tempo assim trancados no escuro, ou seja, eles querem desaparecer de certa forma. Por quê? Para não ter que se relacionar com o mundo dessa maneira tão dura, tão difícil, tão pesada, né? Então essa é a privação existencial do deprimido, uma privação de mundo, de relação com o mundo. E no outro extremo, né, da ansiedade, é o exato oposto. O mundo toca o ansioso de forma tão voraz e tão potente que ele tem dificuldade em se relacionar com o mundo porque ele já não está mais no presente, ele já está pensando no futuro, ele já está criando mundos que não existem, ele já está criando problemas que não existem. Então a relação dele com o mundo, o ser no mundo dele, está privado de uma calma, de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma presença. Né? Então você vê que a privação existencial é possível a gente ler fenomenologicamente a ansiedade, a depressão e as outras questões de saúde mental por esse olhar das privações existenciais. O Heidegger foi muito feliz nesse termo, foi muito feliz em construir esse termo. Apesar dele não ser um clínico,
teoricamente, foi muito interessante esse caminho que ele fez. E a gente, como clínico, precisa olhar para essa filosofia heideggeriana e a gente aplicar na clínica de uma forma que não saia da realidade da clínica também. Então, o Heidegger ele não fez isso, ele não teve como fazer isso. Quem fez isso foi mais o Medard-Boss e o Binswanger, né? Foram os dois pensadores que fizeram isso com mais profundidade. Como é que eu vejo, né, na realidade clínica, pelo menos na minha clínica, que aparece muito essas privações existenciais? É pelos sentidos, tá? Visão, audição, tato, paladar, todos os sentidos, né? Todos os nossos sentidos. Por quê? Porque há um embotamento dos sentidos em cada doença mental. Tá? Cada doença mental traz como consequência para aquele que está sofrendo dela. Estou falando doença mental para as pessoas compreenderem, mas assim, eu estou falando das privações existenciais. Né? As doenças, as privações existenciais que aparecem na clínica, todas têm uma consequência fisiológica, psicofisiológica, nos sentidos do paciente. Tá? Então, eu dei o exemplo da depressão, e eu falo muito isso, que a depressão ela deixa, de fato, o mundo mais pesado, o ar mais denso, o tempo mais lento. Tá? Isso é uma sensibilidade, né? Uma sensação. E a pessoa com depressão está sujeito a ela enxergar pior. Ela não enxerga tão bem. Ouvir mal, ela está meio dissociada, ela não ouve bem. Então, os sentidos, que é a nossa abertura física para o mundo, fisiológica também, eles, sem dúvida nenhuma, eles têm uma implicação quando a gente está com uma questão, com uma falta de. Então, falta uma fluidez nos sentidos da pessoa que está com a privação existencial. Né? E isso a gente vê nos pacientes que chegam para a gente. Então, a forma assim mais visível e mais fácil da gente observar como as privações existenciais estão presentes é pelos sentidos. Mas não é a única. Por quê? Porque os sentidos eles têm uma ligação muito exterior, mas acontecem movimentos, eu vou chamar assim de movimentos de alma, ou movimentos do espírito humano, né? Ou do ser humano. São movimentos que não acontecem fisicamente, ou seja, não é pela visão, não é pela audição, não é pela fala, não é por nenhum sentido em si. É um movimento que diz mais respeito ao ser do homem, né? Ou que a gente poderia chamar de espírito do homem. Né? E esses movimentos que acontecem privam o homem e podem ser identificados só por uma coisa: o pensamento. É pelo pensamento que o homem pode ter uma vaga ideia e vaga noção de como estão os seus movimentos de alma, ou os seus movimentos do ser, ou os movimentos do seu espírito. Os pensamentos, eles trazem à tona aquilo que está no movimento, nesse movimento mais essencial do homem. Né? É nos pensamentos que eles aparecem. Porque o pensamento, ele já ele não é físico, né? Ele é uma vibração o pensamento, só que é uma vibração que a gente pode começar a formar as palavras com essa vibração. Então, quando uma pessoa está num estado deprimido, os pensamentos dela, essa vibração dos pensamentos, vai jogá-la em pensamentos negativos, ou pensamentos que se orientam para destrutividade, se orientam não para formação de algo, para criação, mas para destruição, ou, se não for a destruição, para a manutenção de de um modo de ser que é um modo de ser que não constrói nada, que é um modo de ser passivo, parado, né? E isso acontece muito com os deprimidos, né? A gente vê isso acontecendo. Por outro lado, no pensamento do ansioso,
é uma velocidade exorbitante de pensamentos, né? E é tão rápido esses pensamentos que ele começa a construir mundos que não existem, começa a construir futuros que ainda não são possíveis de perceber, né? E a gente consegue perceber pelo pensamento. A pessoa consegue perceber pelo pensamento. Por isso que o exame do seu próprio pensamento é a chave do autoconhecimento, né? É a chave para a pessoa se autoconhecer. E muitas vezes a pessoa acredita nos próprios pensamentos dela, o que é um problema. Porque se você tá num nível vibracional de pensamento, em que o pensamento chama esses pensamentos mais destrutivos, mais tristes, mais pesados, e você acredita nesses pensamentos, você começa a acreditar que é isso mesmo, que a vida é assim. E aí há uma perda de esperança da pessoa, né? A pessoa vai minando suas forças vitais, sua esperança, e vai se fechando, e vai se privando dessa existência aberta, de uma existência construtiva, de uma existência em que ela tenha projetos, planos, futuro, um futuro que assim não é já construído, é um futuro em que a pessoa vai caminhando até ele, né? Então, essa é a importância fundamental do pensar, do pensamento, do prestar atenção no que se pensa, né? Perceber como é que está o seu pensamento, né? E assim, pode parecer uma coisa muito mística quando eu falo vibração do pensamento, né? Mas isso eu tenho que explicar nas tonalidades afetivas, porque essa vibração é a abertura do ser nas tonalidades afetivas, numa determinada tonalidade, que vai, que é essa tonalidade que vai se ligar com o pensamento da pessoa, que vai criar o pensamento da pessoa de certa forma, né? Ou eu não diria criar, mas que vai sintonizar com um determinado pensamento, como se fosse uma sintonia mesmo, uma sintonia musical, né? Uma tonalidade afetiva mais pesada, mais difícil, sintoniza com um pensamento mais pesado, mais difícil, né? Uma tonalidade afetiva mais aberta, mais tranquila, mais serena, vai também sintonizar com um pensamento mais tranquilo, mais aberto, mais sereno. Isso tudo é difícil de explicar numa aula de YouTube de meia hora, mas é, é importante que os conceitos comecem a fazer sentido para quem acompanha aqui o canal, né? Aos poucos, né? Até um dia, quem sabe, a gente fazer um curso mais aprofundado, né? Quem sabe. Bom, isso é tudo muito novo, tá? São coisas assim pouco estudadas ainda, pouco compreendidas. A neurofenomenologia já estuda algo desse tipo, a neurociência traz muitas contribuições, e o pensamento heideggeriano também. Tá? Então, assim, para dar uma segunda parte, então, eu falei um pouco das privações existenciais e qual que é a diferença entre elas e as questões de saúde mental e transtornos mentais, etc. Falei um pouco como que elas aparecem na clínica, pela depressão e pela ansiedade, como exemplos extremos, vamos dizer assim, né? Os exemplos mais comuns, mais cotidianos da clínica. E também falei a respeito da importância do pensamento e dos sentidos, né? Como uma maneira de a gente começar a identificar isso. Então, os sentidos mais físicos, né, mais fáceis, mais palpáveis, e o pensamento já em uma outra dimensão, uma dimensão mais ontológica mesmo, uma dimensão mais do ser, mais vibracional, no sentido de que não é mais físico, já não é mais físico, já não é mais material, né? Que é uma outra coisa importante. A gente tem que saber que quando a gente está lidando com o ser humano, a gente não está lidando com um pedaço de carne biológica material, né? Isso é bem importante assim, para o terapeuta, né? Que muita gente trata como se fosse, né? Então é importante a gente saber que a gente não está tratando de um ser puramente biológico e carne e osso. Não, tem um ser dentro, tem um espírito dentro dessa pessoa, né? E, e as leis desse ser, desse espírito, são diferentes das leis materiais, né? Isso é bem importante saber,
não levar também para um misticismo total, tentar pensar nisso de uma forma racional, mas saber que existe um mistério dentro de nós, né? Existe um mistério que ronda quem somos, né? E isso é importante sempre estar assim no foco do terapeuta, né? Não achar que ele está tratando simplesmente como um mecânico numa oficina de carro. Não, é diferente, né? Muito bem. Então, para finalizar, depois dessas, eu quero falar assim uma coisa que eu vejo na clínica, assim, vejo na modernidade, as raízes das privações existenciais modernas. Existem algumas raízes das privações existenciais modernas que a gente pode pensar. A primeira raiz que eu vejo é exatamente o materialismo exacerbado na nossa época, né? É difícil a gente não pensar nós mesmos como um ser maquinal biológico. É muito difícil, mesmo para quem já despertou, né? No sentido de saber que não é simplesmente uma matéria, né? Mas é difícil porque a gente é a narrativa mais comum, tá? É a narrativa mais comum na ciência moderna, é a narrativa mais comum nos meios de comunicação, é a narrativa mais comum nos livros, é a narrativa mais comum em praticamente todo o nosso contexto social, né? Então, assim, você começar a perceber que você não é simplesmente um pedaço de carne material já é um grande avanço, sabe? Já é um grande passo. E muita gente está com privação existencial, está com uma falta de saúde pelo excesso de visão materialista, tá? Que tem sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as coisas. É quase como se o mundo fosse um relógio, né? Uma máquina programada, como se fosse uma máquina totalmente programada, em que as coisas funcionam isoladamente uma das outras e a gente está inserido caoticamente nesse contexto, né? A visão que muita gente tem preconceito holística, né? Ou seja, a visão que integral, que integra tudo isso, ela foi muito esquecida em detrimento de uma especialização de cada coisa, né? Então a pessoa tem uma especialização em uma determinada coisa, ela entende tudo daquela coisa, mas independente do resto, de todo o resto. Ou seja, a ciência moderna trabalha assim, né? Ela sabe tudo sobre aquilo, mas não tem relação com nada. Então sai da realidade, porque a realidade é integral, é holística, né? Apesar das pessoas não gostarem dessa palavra, porque remete a algumas coisas que às vezes não são muito boas, né? Mas holístico quer dizer integral, todo o conjunto, né? Então essa é a primeira coisa que eu vejo assim que é uma raiz das privações existenciais modernas. A segunda raiz é o cientificismo exagerado, que está relacionada à primeira do materialismo, né? Mas tem um agravante no cientificismo moderno, que é o seguinte: é, é uma radicalização da visão cientificista. Ou seja, é quase uma religião que foi criada, né? Uma religião radical, em que se a pessoa não tem um discurso condizente com as regras e as leis científicas, que eles dizem que são científicas, né? A pessoa ou é maluca, ou está fora da realidade, ou melhor nem ouvir. Então tem um radicalismo da ciência moderna de querer construir um discurso hegemônico, né? Então isso tem consequências gravíssimas nas privações existenciais que a gente encontra, porque muita gente começa a ter uma posição radical sobre certo assunto, quer imputar esse radicalismo para as outras pessoas, e as outras pessoas também começam a criar grupos contra essa outra visão. Então vira uma questão assim bastante conflituosa entre as partes, né? A gente vê isso até politicamente aparece no Brasil hoje em dia, né?
Então, esse olhar, essa visão que quer ser a visão correta, né? Essa é a visão correta e só existe essa visão, e as pessoas precisam estudar, porque elas não sabem, elas não têm condições intelectuais de acompanhar essa realidade ou essa verdade. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. E adoece as pessoas, né? Priva as pessoas existencialmente de uma abertura para o mistério, por exemplo, de uma abertura para a possibilidade, de uma abertura para um outro sentido, de uma abertura para algo que ainda não é, porque tudo parece que já foi descoberto, né? E que só dá para ser descoberto dentro daquela gama de regras e de leis e de metodologia específico, né? Então, é algo que a gente vê assim adoecendo as pessoas, né? A terceira raiz, assim, muito clara das privações existenciais é o falatório. O Heidegger explora muito isso na obra dele. E o falatório, assim, é um problema gravíssimo. Por quê? Porque o falatório é aquilo que todos dizem, mas ninguém diz, né? É basicamente isso. É um, é um modo narrativo que tem a ver com o materialismo na nossa época, com o cientificismo também, mas é um modo de leitura do mundo que não abre possibilidades para dúvida, para as perguntas, para as incertezas. Então, uma coisa muito comum hoje é as pessoas não se perguntarem quem elas são, o que, que elas estão fazendo aqui. Elas não têm esse questionamento. É raro você ver uma pessoa que tem esse questionamento de querer saber o que eu estou fazendo aqui, o que é isso, o que é esse planeta, que o Sol, a Lua, o mar, onde eu estou, por que eu estou aqui, qual é o sentido dessas coisas, como é que eu posso entender melhor quem eu sou. É difícil você ver uma pessoa com essa abertura, né? Mesmo que a pessoa tenha intimamente isso dentro dela, ela não expõe. Por quê? Porque tem um falatório que diz que a vida é de determinada forma e que você tem que seguir a vida de determinada forma. E esse falatório ele vai arrastando as pessoas para um modo de ser, uma forma de ser impessoal, a gente chama, né? Que o próprio Heidegger chama. Uma impessoalidade, em que a pessoa não tem um pensamento dela, tem um pensamento do outro, um pensamento coletivo, muitas vezes, né? Um pensamento que não nasceu dela, né? Ela fala, ela grita às vezes, ela protesta, ela tem mas é com um discurso que não é dela, que ela não pensou, que ela simplesmente reproduz, né? Como se fosse um discurso muito original e muito dela, mas que na verdade não é. Na verdade é um discurso construído ao longo de uma sedimentação histórica que vem sendo construído e a pessoa acredita piamente que é dela, né? Então, ela não sabe a origem do pensamento, ela simplesmente evoca esse pensamento como se fosse dela. Isso priva existencialmente porque a pessoa vai perdendo a própria identidade dela. Então, ela acredita em coisas que ela na verdade não acredita, ou pelo menos ela não examinou se vale a pena acreditar. Então ela constrói muitas vezes a existência, a vida dela, através de um discurso impessoal que não é dela, né? E para ela criar o próprio discurso dela, teria que ter um trabalho muito profundo de autoconhecimento que às vezes a pessoa não está ainda preparada ou ainda não está disposta a fazer. A quarta raiz das privações existenciais modernas é uma consequência das três anteriores, do materialismo, do cientificismo e do falatório, que é o hiperrealismo, ou seja, é a realidade como representação e não como realidade, né? Mesmo a gente, né, todos nós, que nascemos assim nos anos 80, eu pelo menos nasci nos anos 80, mas quem nasceu nos anos 90, nos anos 2000, isso vai piorando, né, vai ficando... A gente está passando da realidade analógica para a realidade digital, né? Em termos de ferramentas, isso é maravilhoso, né? Abre possibilidades incríveis.
Agora, em termos existenciais, há um perigo muito grande das pessoas viverem uma realidade que não existe. Ou seja, viverem nas suas próprias bolhas, né? E é isso que a gente vê muitas vezes. As pessoas vivendo vidas muito impessoais, no sentido de que elas não estão mais conectadas com a realidade. Elas estão desconectadas da realidade profunda e estão conectadas com uma realidade criada, uma realidade simulada, em que a vida pode ser do jeito que elas acham que deve ser, ou que elas imaginam que deva ser. Isso é uma fuga da realidade real mesmo, do que é a realidade. E essa fuga, assim, ela tem prazo para durar. A pessoa, uma hora, ela é tirada dessa realidade, dessa hiperrealidade e trazida de volta para a realidade. E quando ela é trazida de volta para a realidade, normalmente ela já está existencialmente privada de várias coisas, ela já não sabe muito bem nem como reagir ao mundo real, né? Então é como se a pessoa vivesse dentro da caverna de Platão, né, no mito da caverna de Platão, é, olhando para sombras, né, achando que aquilo é a realidade. Platão já falava disso, né, há muitos séculos. E assim, se alguém sair para ver a realidade e voltar para contar para ela, é capaz dela não aceitar. E muito provavelmente ela não aceita. Porque ela já está tão absorvida por esse hiperrealismo que ela já não aceita. E normalmente esse hiperrealismo tem uma função protetora da realidade, porque a realidade ela não é exatamente simples, não é exatamente fácil. E tem uma questão do ser para a morte, né, de que estamos caminhando para essa finitude. E a maioria das pessoas tem uma necessidade de proteção a respeito desses assuntos, né? Do assunto da própria realidade, né? De não querer obedecer à realidade. Porque, assim, a realidade é uma coisa que a gente tem que obedecer no sentido da gente aceitar, porque ela é do jeito que ela é. A gente pode mudar a nossa realidade, ou a realidade à nossa volta, de uma forma muito pequena, né? Agora, a realidade maior, a realidade do ser, a realidade da historicidade do ser, essa realidade ela vai nos levando, ela tem um poder de atração e de encaminhamento que é muito superior a nós, é muito superior a nós. E nós muitas vezes criamos essas hiperrealidades para a gente criar um pequeno reino, né, em que a gente possa ser o ditador, não é nem o rei, né, mas é o ditador, né? E aí a gente sai da realidade, vou usar uma palavra assim, a realidade cósmica, né? Uma realidade muito maior do que nós mesmos, né? Então esse é um fator muito importante assim para o que eu vejo como as privações existenciais modernas, assim, as pessoas criando seus pequenos reinos, vivendo isoladas muitas vezes, vivendo um teatro assim próprio, hiperrealista. Isso a gente vê muito nas redes sociais, é um exemplo mais simples, mais fácil, mas muita gente também vive assim nas suas casas, na sua convivência social também, né? Então, e está muito ligado assim ao materialismo, ao cientificismo, ao falatório. Tudo isso vai se ligando assim até chegar à criação do hiperrealismo, que é uma realidade inexistente em que impera o materialismo, em que impera essa visão cientificista e que impera um falatório, em que todos repetem a mesma coisa. Para chegarmos na quinta raiz, que é uma das mais importantes do meu ponto de vista, assim, modernos, da privação existencial moderna, que é a desconexão com a natureza, né? Essa é uma questão assim que priva existencialmente em vários sentidos, né? Até fisiológicos, né? Não há nada mais rico e mais enriquecedor para um ser humano do que o contato com a natureza. Seja uma montanha, uma praia, uma floresta, isso melhora imensamente a qualidade de vida da pessoa, a sanidade mental, o pensamento, uma série de coisas, porque a natureza ela tem um poder curativo na nossa mente, no nosso sistema nervoso autônomo. Então essa desconexão com a natureza, que é
o ápice, é o resultado final de todos esses outros problemas que eu falei, se revelam na construção de cidades completamente acimentadas, né? Completamente em que a natureza é escondida da forma mais radical possível, né? Eu vivi 12 anos em São Paulo, graças a Deus hoje eu não vivo, porque eu já não sou muito fã da cidade. Eu gosto de várias coisas, mas assim, vivi 12 anos lá e vi o tamanho da desconexão com a natureza, né? Uma desconexão total e completa da cidade com a natureza. Os próprios rios foram enterrados, né? Ah, existem árvores ainda, graças a Deus, né? Tem alguma árvore para a gente poder respirar algum ar puro, alguns parques também, mas no geral a cidade foi sendo a natureza foi sendo retirada. Ao invés da cidade se integrar com a natureza, ela foi sendo retirada. E esse, na minha visão, é um problema assim tão grave que é responsável pela maioria das privações existenciais modernas. Sinceramente, acho que assim, a desconexão com a natureza provoca algumas coisas. A principal delas é o sair da realidade, porque a realidade é a natureza, porque nós somos a própria natureza, né? Então, nós como própria natureza, se a gente se desconecta da natureza, a gente está se desconectando da nossa própria casa, né? Que é a Terra, que também é a natureza, né? O planeta. Então, essa desconexão com a própria casa desabriga o homem. O homem moderno é um homem desabrigado porque ele perdeu a conexão com a própria casa, com o próprio lar dele, né? E isso claramente vai afetar e vai criar privações existenciais. A abertura do homem, né? A gente estava falando de privações de abertura. A abertura do homem é para a natureza, é a natureza. O homem é a própria natureza e ele já nasce aberto na natureza. Então ele nasce da mãe, ele nasce de um útero, ele nasce naturalmente, de uma natureza. Né? Ele tem uma natureza. E a natureza do homem não é uma natureza rígida e fechada, né? Como de outros seres. Não, o homem tem a natureza dele, mas ele não tem uma natureza, na verdade. Ele é a natureza. Essa é a diferença. Essa é a diferença que precisa ser é, conectada pelas pessoas para uma volta ao lar, vamos dizer assim, uma volta à morada original do homem. O homem não tem natureza, o homem é a própria natureza. E como a natureza que ganha consciência, que é o homem, ou seja, o homem pensa, é um ser da natureza que pensa, o homem precisa se reconectar com a natureza. É se reconectando com a natureza que ele vai ter uma vida mental mais alinhada. Então, assim, você que é terapeuta e você está muito desconectado da natureza, tome cuidado. Procure fazer alguma conexão com a natureza, porque ela auxilia muito a nossa própria autorregulação emocional, a nossa autorregulação do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, essas foram as 5 raízes das privações existenciais modernas: materialismo, cientificismo, falatório, hiperrealismo e desconexão com a natureza. Se a gente isso são problemas de raiz, como são problemas de raiz, está muito fora da nossa possibilidade de mudar, você sabe, como profissionais. A gente não tem como desconstruir tanto assim a visão das pessoas que chegam na clínica para a gente. Mas, se a gente começar um trabalho com a gente, sabe, se os terapeutas começassem um trabalho com eles mesmos, de desconstrução dessas coisas, já seria um grande avanço para a melhora do manejo clínico, da forma de estar na clínica e tudo mais. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui o vídeo, isso ajuda o canal. Compartilhem também com amigos que vocês gostem. Se discorda de alguma coisa, comenta aí que depois eu respondo, porque assim, eu não sou dono da verdade, nem sei a realidade. O que eu estou dando é o meu ponto de vista do que eu estudei, do que eu presencio, principalmente na prática clínica todos os dias, tá bom? Então, legal. Grato aí pela sua audiência.